Que a graça e a paz de Deus esteja com todos vós nesse dia. Eu quero falar algo num contexto que muitas vezes confundimos quando Paulo ele fala que o Espírito é sujeito ao profeta. Ele está querendo dizer realmente para eu e para você. Será que temos dentro de nós, eu e você, a capacidade de resistirmos a ação do Espírito Santo, alguma forma em nossas vidas? Será que podemos fazer isso? É o ponto-chave. Espírito Santo, de alguma forma em nossa vida, será que tu pode controlar o Espírito Santo de agir na tua vida? Podemos ter algum controle sobre a ação de Deus nas nossas vidas? De Deus de forma que ela não seja feita? Difícil, né? Muitas vezes nós lemos e confundimos que a palavra de Deus ela diz para mim e para você, mas a resposta não é tão difícil para você, para nós aprender, não é difícil a resposta. Para nós aprendermos neste momento, quero falar para você algumas coisas sobre pessoas falam em questões de textos bíblicos em português ou em outras línguas que trouxeram palavras e analisar o texto que estou querendo citar para você neste momento. Chegaremos a uma resposta que você vai entender de forma clara, correta, o que a Bíblia ela diz mesmo. A primeira conclusão clara, correta, o análise de 1 Coríntios 14:32, observe que o Espírito, ele está no plural, já nos mostra que Paulo não está dizendo que o Espírito Santo singular se sujeita ao controle humano. Além disso, as traduções no português sempre trazem uma diferenciação quando o texto fala do Espírito Santo, gravando a primeira letra em maiúscula quando fala do Espírito. Do ser humano, gravando a primeira letra minúscula. Isso nos leva a perceber claramente que o Espírito dos profetas não se trata do Espírito Santo. O que significa o Espírito é sujeito do profeta? Eu quero falar para você o primeiro ponto, para você entender por quê. Acabe eu e você entender que Paulo ele passou para aquela igreja, ele passou para aquele tempo. O Espírito dos profetas, eles são sujeitos aos próprios profetas. Vamos ao contexto, a orientação de Paulo. Começa num problema do uso de línguas. Ali naquela igreja, no caso, quem falar em outra língua que não seja mais do que 2 ou quanto muito 3. Isso sucessivamente acha que interprete 1 Coríntios 14:27. Paulo percebe um problema sério, ele coloca regras para o uso desse dom naquela igreja. Mas Paulo não bastava que houvesse apenas ordem no culto. Olha o que ele está dizendo, olha o que ele queria fazer. Não bastava ainda que botasse ordem no culto, houvesse apenas ordem ali naquela igreja. Ele desejava que as pessoas compreendessem que o uso dos dons de Deus deveria ser feito de forma racional, intencional pela pessoa, ao ponto de dela saber que se o exercício de um dom estivesse fora das regras estabelecidas e não estivesse edificando ela, deveria se calar. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. 1 Coríntios 14, versículo 28. Eu estou falando para você o que ele está falando, o apóstolo Paulo. Esta palavra é uma coisa simples, tremendo para mim e para você. É tão fácil nós ministrar numa igreja, eu como pastor, pregador, começar a falar em línguas, e o povo é pentecostal, eu não parar de falar em línguas. O que vai acontecer? O povo vai entrar na emoção do profeta e todos vão começar a falar em línguas. Porque se eu falar em línguas do lado do meu irmão que está do meu lado, é passado no Espírito Santo, ele vai falar em línguas. Então eu falo para você, se você não tem que falar porque o outro está falando em línguas, você tem que falar porque o Espírito Santo está em você, ele está testificando na tua vida, algo sobrenatural vai acontecer. Eu falo para você, você não tem que falar porque os outros estão falando em línguas, você tem que falar porque o Espírito que há em ti, você não vai controlar, mas você vai falar o que o Espírito Santo quer que você fale. É isso que eu estou querendo falar para você neste momento, não é que é proibido você falar em língua. Mas naquela igreja, um falava em língua, começava todo mundo a falar em língua, não tinha como fazer um culto, era todo mundo falando em línguas. Ele continua,
explicando na palavra a questão do controle, a organização dos dons do Espírito Santo, se porém vier revelação, e outra em que esteja sentado, cale-se primeiro. Quando alguém estiver revelando, tem que ter postura, nós devemos ter postura, reconhecer, ouvir a voz de Deus, ouvir, ou seja, Ele dizendo algo como: vocês têm controle sobre vós mesmo e sobre os dons que você tem, sobre o que pretende fazer por isso. Você tem sobre o que pretende fazer por isso, fazer cultos confusos, bagunçados, totalmente difícil de entender, com o pensamento que é um dom espiritual incontrolável, em ação não é algo aceitável, porque não era aceitável, porque Deus não é de confusão, e sim de paz. Como de todas as igrejas dos santos, 1 Coríntios 14, versículo 33, o culto deveria ser algo ocorrendo, e dessa forma conseguissem ser abençoados participantes de forma ordeira e de acordo com as regras de Deus estabelecidas em sua palavra. A palavra de Deus fala dos cultos, fala da sede de igreja, eu falo como que era, eu falo para você, tudo tem como deve ser e como Deus trabalha. A palavra de Deus, ela fala para mim e para você sobre isso. Será que nós estamos querendo fazer coisas diferentes? Será que nós estamos descontrolando tudo que Deus tem feito na nossa vida? Não sei. Eu falo para você que nós devemos que conhecer a palavra de Deus. Nós devemos que entender o que a palavra de Deus está dizendo para mim e para você. Em 1 Coríntios 14, 33, o culto deveria ser algo compreensível, onde as pessoas sabiam que estavam correndo dessa forma, conseguindo ser abençoados, participando de forma ordeira, de acordo com as regras que Deus estabelece em sua palavra. Assim fechamos uma análise com a clareza que Deus age de forma extraordinária através de seus servos. Porém, em ação dos servos deve sempre ser aquilo que a palavra ensina. Qualquer exercício de dom está sob o controle do portador do dom do Espírito, do profeta. Exageros e carnalidades que possam contaminar o exercício correto de um dom deve ser rejeitado, pois não será edificantes para a obra do Senhor. Mas eu e você, conhecendo a Bíblia em menos tempo, não sei que você é dessas pessoas que tem a dificuldade de ler o que eu li aqui para você neste momento, que a palavra fala. Entender que a palavra fala, não podemos nós ficar sofrendo e não entender o que está acontecendo, porque não podemos deixar de ser vencido por tudo que acontece nesta terra. E também a leitura da Bíblia traz entendimento. Que tal melhorar nessa área, começar a ler o que a palavra ela diz para mim e para você? Você não consegue controlar o Espírito Santo, mas o profeta consegue sim se controlar a sua emoção de profeta. O Espírito do profeta controla o profeta. Se o profeta não tem controle, então ele não está conseguindo ser um profeta espiritual, porque a palavra de Deus fala que o profeta ele tem controle nas suas emoções carnais, espirituais. Em tudo que ele faz, ele tem que ter controle. Ele tem que ser uma pessoa que está centrada no que a palavra de Deus fala diz, para que não tenha paterna, para que não tenha bagunça, que a palavra siga adiante. A palavra ela diz para mim e para você. Eu falo para você, o Espírito, ele é incontrolável, o Espírito Santo, mas o profeta consegue se controlar. Muitas vezes nós se emocionamos, Deus fala com nós, queremos falar tantas coisas bonitas, mas não é o que Deus quer que nós falamos naquele lugar, naquela hora, não. Porque eu, como profeta, nós possamos sim passar emoção, podemos sim passar o que Deus não quer que nós passamos naquele momento. Então vamos entender o que a palavra de Deus ela explica para mim e para você, que nós possamos viver com fé, viver com amor, viver com a integridade de Deus nas nossas vidas. Eu falo para você, não vamos falar em línguas porque tem muitos falando. Fala em línguas porque o Espírito Santo que há em ti testifique na tua vida. Não se deixa ser levado pela emoção dos profetas. Não deixe ser levado pela emoção do teu irmão que está do teu lado. Seja você um adorador que adora em espírito e em verdade, mas que faça a diferença, mas que entenda o exercício do tom espiritual e que saiba manejar a palavra de Deus e que saiba deixar o Espírito Santo agir na tua vida. Que a graça de Deus e a paz do Espírito Santo esteja com todos vós. Amém.